ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e você assiste ao 31 Minutos. E o 31 Minutos se encontra hoje na 12ª edição do Festival de Curta-Metragem da cidade de Taquaritinga do Norte, o denominado Curta Taquari. E nesse 31 Minutos nós vamos falar com duas personalidades do cinema, dois produtores de cinema, dois diretores de cinema, dois cineastas do cinema e o 31 Minutos aqui em Taquaritinga do Norte, que entre os dias 22 e 27 será a capital mundial do cinema. Recebemos Tiago Neves e Antônio Fargoni. Bem-vindos ao 31 Minutos, meninos do cinema nacional. Rapaz, já tô me sentindo meio em casa nos 31 minutos. É verdade. Eu acho que eu tô tão em casa que eu devo estar com a mesma roupa do outro. Isso mostra as dificuldades do cinema nacional, a falta de recursos no cinema nacional, porque realmente Antônio Fargoni está com a mesma roupa do último 31 Minutos. Lá se foram meses e meses, isso nota as condições financeiras desse pessoal do cinema nacional. Tiago, como podemos começar dessa vez no 31 Minutos? Pela biografia, podemos ser? Pode ser. Muito bem. Eu, desde criança, assim, eu já me entendia muito bem com tecnologia, assim. E com 10, 11 anos de idade, eu no interior da Paraíba, porque eu nasci em Campina Grande, mas me mudei, me criei no sertão da Paraíba. E uma vez eu tive mexendo com som, meu pai sempre mexeu com essa coisa de som e tal. Eu peguei um rádio e o que ele vinha de transmissão, eu fiz uma pequena rádio assim que pegava ali no bairro. E dali eu já comecei com essa coisa de mexer de criar coisa, criar história, Inventar. Inventar coisa. Eu fui pra São Paulo, tinha 12 anos de idade e tal. E lá peguei esse tempo áureos, assim, do VHS. E foi um aprendizado, assim, de consumir cinema, de estudar ali. É o que eu tinha ali para estudar cinema. E aí, depois dos 20 aí, eu comecei a... Eu já sabia o que eu queria, já vinha nessa coisa de criação e tal, de criar história, de escrever. E eu comecei no MINC tinha um programa que chamava Programa Cultura Viva, que está hoje aí aos trancos e barrancos. E eu venho dessa coisa do Pão de Cultura. E lá eu comecei como editor. Eu editei um primeiro filme profissionalmente no Pão de Cultura. E daí foi para festival e tal. E daí eu comecei Nesse mesmo processo comecei a dirigir e escrever os próprios filmes e tal. E nisso já participei de aí quase 50 produções, assim, entre curtas, médias e uns 3 longas. Antônio? É um pouquinho diferente do Thiago, né? Eu, quando era moleque, só queria jogar bola, que sabia que é VHS nada, né? E aí eu comecei a fazer um curso de teatro, já estava morando em São Paulo. E fui introduzido nesse meio artístico através do teatro, né? Então comecei como ator. Aí no meio do curso de teatro eu entrei na Globo para fazer a novela Malhação, né? Fiquei alguns meses lá no Rio gravando, terminei a gravação, voltei para São Paulo e continuei estudando teatro. E aí começaram a surgir várias dificuldades para estar trabalhando na área, né? Então eu falei, eu vou ter que começar a me produzir para eu conseguir estar trabalhando, né? A partir disso eu comecei a escrever uma peça de teatro. Aí eu escrevi uma peça de teatro, eu falei, como que eu vou fazer essa peça de teatro? Eu não consigo fazer essa peça de teatro também. Eu falei, acho que eu vou escrever um curta-metragem, um filme curto e que eu vou precisar de uma câmera, algumas pessoas, uma locação, acho que eu consigo. Lá em São Carlos tinha alguns lugares que eu gosto, o sítio da minha avó, chácara do meu tio, e aí eu escrevi o roteiro do curta-metragem chamado Desesperança Maior do que o Amor e fui lá gravar. Chamei um namorado de uma amiga minha que tinha uma produtora de casamento e tinha um equipamento e a gente foi lá gravar. A gente ficou no sítio da minha avó uns 5 dias, dormindo, vivendo lá e gravando, né? A partir disso eu falei, é interessante isso e me pegou, sabe? Você se achou? E aí eu falei, preciso buscar um conhecimento, né? Os cursos de cinema são muito caros. Eu optei por fazer um curso técnico de 6 meses, assim, que abordava um pouco de cada área dentro do cinema.
E desse curso eu comecei a trabalhar numa produtora, sem ganhar nada, mas em troca de ter acesso ao equipamento para eu poder estar fazendo os outros filmes que eu tinha a ideia, né? Aí dessa produtora eu fiz um outro filme, aí dessa escola de cinema eu conheci o Ricardo Pérez, que está com a gente nesse movimento de cinema instantâneo, né? E aí a gente se juntou na Araueté Filmes, que é a produtora minha, do Ricardo Pérez e do Damásio Marques, que é o ator protagonista do meu primeiro filme. E a partir disso comecei a escrever, criar bastante, e aí esses filmes começaram a circular em festivais. Aí eu gravei o Contraplano, que entrou no Comunicurtas de 2017, que o protagonista era o Damásio também. E nós fomos, né, para Campina Grande, de lá conhecemos o Hipólito, conheci Tiago. Você vem do interior de São Paulo, de São Carlos, né? Tiago vem de Campina Grande, como diz o italiano Vincenzo Carbone, a Roma do Nordeste. Né? E nós conversávamos aqui em off que uma particularidade é que inicialmente vocês não tinham uma formação. Né? Inclusive, Tiago chegou a fazer uma faculdade que é uma faculdade recorde. Em um mês ele fez um curso superior. Desistiu do curso. Enfim, isso é uma particularidade, mas que depois, com o caminhar, com a construção, se buscou, né, aperfeiçoamento, se buscou a técnica, enfim. Minha formação vem muito de assistir filmes, assim. Eu assisto normalmente 7 filmes por semana. Às vezes falho um dia e no outro dia eu compenso. Estou assistindo muito filme, venho assistindo muitos filmes, né? E pesquisando, lendo bastante. Hoje em dia a ferramenta da internet nos facilita isso, né? Não é só Facebook, essas coisas, né? Tem conteúdo que a gente tem um acesso ali na nossa mão, basta a gente querer ir que atrás, décadas né? atrás as dificuldades eram imensas. Tiago, começando pelas formações tuas que não se concluíram, quais eram mesmo, que a gente começava em off aqui? Uma era de cinema e outra de produção audiovisual. Mas eu não consegui me encontrar nessa coisa da academia, assim, porque eu tinha vontade de fazer cheguei numa faculdade, você ia pegar numa câmera no último período ali, e eu já tinha feito não sei quantos filmes, assim. Então, pra mim, não batia as coisas. E eu era muito das coisas de fazer, de produzir, de estar... Muito empírico. E a minha formação foi das vivências, foi de assistir filme. Na minha adolescência, eu via 5 filmes por dia. Era uma fome mesmo. Sim, um processo... E dentro dessa coisa que eu falei do Ponto de Cultura, assim, eu tive contato e vivências com... não só do cinema, mas de outras produções, de produção cultural, de movimentos sociais e tal. E para mim de movimentos dos anos 70, dos anos 60, de pessoas mais velhas e tal. E para mim a minha formação é essa, assim, é o que eu quero contar, essas vivências que eu passei e tal. Vocês estão dentro de um universo, e essa é uma pergunta, vocês estão dentro de um universo que poderia se chamar de cinema independente, que vocês são os novos personagens da produção desse cinema, da realização desse cinema, da direção desse cinema? Eu vejo o cinema instantâneo como um movimento de resistência, né? Parece que a gente meio que previu, assim, o que estava programado para o futuro político já foi um do reflexo, Brasil, né? Foi um assim, reflexo, né? essa coisa do movimento. Então, a gente está ainda buscando mais alternativas para estar conseguindo realizar. Dentre elas, a principal é essa união mesmo, né? A coisa então, de dar a mão mesmo. A gente se junta, todo mundo tem sempre a agregar, né? E sempre a aprender também. Então, esse é o cinema que a gente busca. A gente não tem orçamento para estar fazendo os filmes, mas a gente não deixa de fazer por causa disso, né? Eu acho que a gente sempre tem a opção de ficar reclamando ou agir. Exatamente. Então, a gente está optando por esse caminho de agir mesmo. Sim. Esse movimento que nós vamos falar lá no terceiro bloco, nominado por vocês, que traduz uma metodologia de se realizar cinema, construir cinema, denominado de movimento de cinema instantâneo. Esse cinema que vocês realizam, ele traduz exatamente, ou pelo menos procura traduzir, uma realidade sociológica que muitas vezes é ocultada pelo cinema convencional, digamos assim, e por outras artes, e até pelo mundo político, pelo mundo econômico, enfim, por outros universos?
Tiago? Eu acho que total, assim, vem naquela linha do cinema de guerrilha e tal, só que a gente está tentando condensar mais gente nesse processo. Perfeito. Mais pessoas somar essas Abrir o somas, leque. Por isso que a ideia de a gente, numa semana, fazer de 2, 4 filmes, assim, que é trazer mais gente para vir com força mesmo. Assim. Muito bem. Você assiste ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e hoje, aqui em Taquaritinga do Norte, nós recebemos os meninos do cinema nacional, Tiago Neves e Antônio Fargoni. Voltamos já já para o segundo bloco. Cinema Instantâneo 3, Caminho das Águas. Conhecemos o projeto Cinema Instantâneo ano passado lá no Comunicurtas e achamos a proposta incrível e tivemos a sorte de conseguir trazer o projeto do Cinema Instantâneo esse ano para o Curta Taquari, onde essa semana serão gravados 3 curtas-metragens e está sendo incrível e vem muita coisa boa por aí. Voltamos para o segundo e penúltimo bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E o 31 Minutos, como disse anteriormente, pegou a estrada, deixou a Paraíba e chegou em Pernambuco, em Taquaritinga do Norte, onde acontece entre os dias 22 e 27 a 12ª edição do Curta Taquari. E nesta produção do 31 Minutos, nós recebemos os meninos do cinema nacional, Tiago Neves e Antônio Fargoni, com quem no primeiro bloco falamos aqui sobre a biografia de cada um, sobre uma parte das produções, e nesse segundo e terceiro blocos falaremos, portanto, de um movimento dentro do cinema nacional, dentro do cinema brasileiro, nominado de Movimento do Cinema Instantâneo, e que se encontra na terceira fase dessa realização. Não é isso mesmo, Tiago, Antônio? Isso. Podemos explicar isso para o nosso público? Eu conheci o Antônio no Comunicurtas, há 2 anos atrás, é isso? 2017, Já me perdi aqui no tempo. É. E eu convidei o Antônio, sabendo que ele é ator e tal, convidei para participar de um filme meu lá em São Paulo. Comunicurta, Festival de Audiovisual da cidade de Campina Grande. Exatamente. E aí, nesse processo, a gente foi trocando ideia. Aí, o Antônio, que era só ator, aí eu convidei para fotografar, e quando viu, a gente estava escrevendo o roteiro junto, reescrevendo, assim. E aí, nisso, eu tinha emprestado a câmera para o Antônio, que é a câmera que a gente usa para o cinema instantâneo, inclusive, para ele, como ele ia fotografar, para ele experimentar essa câmera, e ele foi fazer um filme. Aí, nesse processo, ele fez esse filme, aí o Antônio chegou e falou, a gente precisa experimentar mais alguma coisa. E a gente precisa, cada um, fazer um filme e tal. A gente tá junto no set, porque ele tinha emprestado equipamento, eu fui filmar com meu pai, na estrada, no caminhão, viajando, eu e meu pai só. Sem roteiro? Ou Não, já, tinha um tinha um roteiro. estava escrito? A gente saiu de São Paulo e foi para Aparecida do Norte, né? Minha família é muito devota de Nossa Senhora Aparecida, então, e meu pai é caminhoneiro, então esse filme conta meio essa relação do caminhoneiro, da estrada, da fé. Da né? fé, né? E aí eu já tinha experimentado o equipamento, eu pensei assim, a gente precisa experimentar, estar junto, fazendo algo junto, né? E aí eu tinha algumas facilidades em São Carlos, porque tem a família inteira lá, né? Moro em São Paulo, mas tem a família inteira em São Carlos, né? Em São Paulo mora eu e meus pais. E propus para eles, né? Pro Thiago e pro Ricardo Pérez, que também ia fazer a direção de arte desse longa dele. Vamos cada um pensar num curta-metragem, aí a gente vai para lá, fica uma semana, a gente grava esses cursos, a gente trabalha ali junto e vê no que dá, assim, já vê se rola essa sintonia mesmo, porque pegar um longa para rodar dessa maneira independente, assim, tem que rolar uma sinergia, senão não dá certo, né? E lá, nesse processo, né, de realização desses 4 filmes, a gente começou a enxergar
que tinha algo ali acontecendo, porque a gente tinha dia que a gente gravava cena de 3 filmes, assim, sabe? Ou aproveitava uma locação para os 4 filmes, a outra para 2 filmes, sabe? E a gente falou, meu, tem alguma coisa acontecendo aqui, o que é isso que está acontecendo? A Massa. gente percebeu que estava acontecendo essa ideia de, pô, isso tem que ser um movimento, a gente tem que levar isso para Claro. outras pessoas e Isso. tal. E aí teve uma repercussão que a gente postava isso tudo nas redes sociais e tal. E o pessoal ia vendo que a gente estava fazendo esse processo e tal, e todo mundo queria ver o que é isso, o que é isso. E o Antônio tinha um roteiro, uma ideia de um roteiro, que era para Louco, ele escreveu esse roteiro pro Leandro Alves, né? que é um cineasta de Alagoas. De Alagoas, que a gente conheceu no Come Curtas também. E aí era para um edital lá e tal. Só que acabou não rolando, aí a gente falou, vamos propor essa ideia do movimento pro Hipólito. Pô, a gente já nem pronto. gosta dessas coisas. Pronto, não gosto de nada, de maneira Para alguma. entrar uma coisa ali, talvez numa oficina no Come Curtas Curtas e tal. tal. Aí eu vi esse roteiro e falei pro Antônio do Lagedo, Pai Mateus, claro. de Cabaceiras E e tal. tal. E aí o Hipólito tinha uma ponte lá e tal, foi fazendo essa produção e tal. E aí nesse processo a Rebeca também entrou Sim. com a história que ela queria fazer de rezadeiras e Isso. tal. E a gente foi conversando à distância, uns 4 meses aí de conversa e tal, para ver o que saía. Aí nesse processo também saiu o Quitéria, que veio de uma ideia também, e aí pensando nessa coisa do Nordeste e tal. E aí quando viu a gente estava lá em Cabaceiras, uma semana antes do Come Curtas, gravando 3 filmes. 3 e tal. filmes. A gente fez um cineteste, né? Sim, A gente fez lembro um cineteste, dessa, que é um dessa projeto do Thiago, né? Isso. De exibir filmes ainda em processo de montagem, onde as Exatamente. pessoas dão suas opiniões, Pode né? sugerir coisa, Pra tal, no processo, poder- e depois volta de novo pra exibir e tal. Então aí lá no Comune Curtas eu estreiei o Era, que era o primeiro que ficou pronto, né? Desses 4 que a gente tinha feito em São Carlos. E no Cineteste a gente exibiu, foi o Quitéria, né? Foi Quitéria. Exibimos Quitéria e o Partida, que é do primeiro... E o Nas Linhas do Vento também, que estava em processo de Teve, montagem. teve um outro que resultou em um produto com a obra de Efigênio Moura. Isso, né? é o No Oco do Tempo. No Oco do Tempo, é isso. É, Então, esse do Lagedo, que conta a história de um cangaceiro. Ceiro. Eu vim com o roteiro já com essa ideia desse cangaceiro, que escrevia poesia, cordéis, e morava numa espécie de caverna, né? E chegando em Campina Grande, o Hipólito me apresentou o Efigênio, e o Efigênio me apresentou o livro dele. Quando eu comecei a ouvir, assim, do Efigênio contando a história do livro dele, eu falei, meu, vamos... Eu nem li o livro ainda, mas vamos tentar, de alguma forma, me conta essa história aí, e vamos tentar, vamos unir, assim. Vamos ver o que Então aí o cangaceiro que eu tinha escrito, que chamava Sereno, virou Pedro Jeremias. Pedro Jeremias. E os cordéis que esse cangaceiro escreve, narrando a sua história, a sua trajetória até aquele momento, né? É todo baseado no livro, no Pedro Jeremias, Sim, né? Que do Efigênio inclusive Moura. está lançando a segunda edição, né? Exato. Que é Segunda uma parte. trilogia, né? Isso. A segunda parte. Bom, então o projeto do cinema instantâneo já se encontra numa terceira fase. Isso. É isso? Exatamente. Já temos aí uma cronologia. Aí no Comune Curtas, o Alexandre Soares, que é o curador daqui do Curta Taquari, conheceu os filmes, conheceu a gente No Cineteste, inclusive. e se interessou, Sou, né? E agora a gente está aqui. Tá dentro do Taquari, Estamos do aqui. Curta Taquari. Ao mesmo tempo, estamos aqui produzindo 3 filmes, né? Que é, no caso, o que eu estou fazendo é o dos Filhos deste Sol és Mãe. O do Tiago, o Canto do Cardeal. É tanto filme, você viu? Que vai... Os nomes E o estão da maiores Carla agora. Ferreira, e da Carla Ferreira, Ferreira Caminho das é o Caminho das Águas, né? Exatamente. Com o intuito da gente também apresentar eles na quinta-feira, dia 25 do festival, às 16 horas. Outra coisa interessante também é que às 17 horas do dia 25 tem o lançamento da revista Expectação, que fala bastante do cinema instantâneo, de todo o nosso processo, né? Vai estar aqui o Nivaldo Rodrigues, que é o escritor da revista, né?
Então vai ter cinema instantâneo pra danar aí por esses dias Ou seja, aí. o cinema no Curta instantâneo Taquari. invadiu o Curta Taquari. É. Muito bem. Bom, meninos, então nós temos 3 fases do cinema instantâneo. Essa é a terceira fase em que vocês estão aqui numa série de produções. Para além dessas produções que ainda estão em acabamento, algumas que serão exibidas dia 23, dia 25, ainda não estão totalmente concluídas. A né? gente tá gravando ainda, faltam algumas coisas, né? Como é instantâneo, fica pronto a qualquer momento. Isso. 3 minutinhos. E já está pronto. É nada, é nada. Eu sei que não. É, Sei que é dureza. tava Não é até fácil, agora né? ali editando. A gente vai gravando, já vai procurar editando, né? Isso. Trabalhando o som. E eu, ao mesmo tempo, também, o Alexandre me apresentou o Bruno Gomes, que é o autor da trilha da vinheta desse ano do Curta Taquari, que aborda essa temática indígena, né? Então ele também cedeu já essa trilha para eu usar no meu filme, que aborda também as questões indígenas, né? Então também já vai trabalhando, colocando a trilha. É assim, a gente chega, a gente vai começando a mesma coisa que aconteceu com o Efigênio e o Pedro Isso. Jeremias na Paraíba, Exato. aconteceu agora com o Exatamente. Bruno, Exato. sabe? Então essa coisa, então a gente As vai aparições chegam e vai se Isso, organizando exato. e se sistematizando. Você assiste ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e voltamos já já para um terceiro e último bloco do 31 Minutos. É um colete na paleta de cor, mas um pouco mais rebuscado. Ele pode ser envelhecido, você pode amassar para dar um uso, né? Pode passar terra, graxa de sapato. Voltamos para o terceiro e último bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB, que está aqui em Taquaritinga do Norte, Pernambuco, na 12ª edição do Curta Taquari. E nós recebemos nesse programa 31 Minutos especialíssimo os meninos, ou os novos meninos do cinema nacional, Tiago Neves e Antônio Fargoni. Mas também nesse terceiro bloco entra um intruso, aparece um intruso para a conclusão do programa, que é Hipólito Lucena, que faz parte desse projeto grandioso aqui do cinema independente no Brasil. Bom, menino, nós falávamos aqui sobre cinema instantâneo, ou sobre o denominado cinema instantâneo, que traduz ou que representa, né, uma nova metodologia de construir cinema no âmbito do cinema nacional. Enfim, Tiago, Antônio, o que podemos falar sobre a metodologia do cinema instantâneo? Dessa coisa de juntar mais filmes em pouco tempo e tal. E a gente aproveita a mesma locação para gravar às vezes 3 filmes e tal. Só que nisso tem um processo de vivência, assim. Então a gente precisa que as pessoas estejam junto ali construindo, para que nesse uma semana de produção seja todo mundo afinado ali para conseguir fazer esses filmes. Que o projeto aconteça em uma semana. Exatamente. Assim. A gente normalmente sempre fica todo mundo junto numa mesma casa, no mesmo lugar. Um resort. Tipo isso. isso. Num desses resorts extraordinários que. E aí ali a gente vai discutindo, vai criando, vai mexendo no roteiro, vai fazendo o cronograma, né? A gente muitas vezes reveza várias funções. Até às vezes casando os filmes, né? Uma cena que... tem uma cena de um determinado pode cruzar com essa, e um personagem pode estar nessa cena que pode estar na mesma do outro. A gente Tem vai- um roteiro, aí muda-se o roteiro muitas vezes, assim, tá escrito, mas aí se reformula o diálogo, ou se introduz alguma outra coisa que não havia sido imaginada, pensada, e que naquele momento acontece, digamos assim, cognitivamente, aí... Eu costumo mudar bastante, assim.
Muito. Já vi que tem a Não. coisa da adaptação. Da vocação, Não, e tá? também aí eu chego no lugar, que nem cheguei lá em Cabaceiras, eu nunca tinha ido lá, tinha visto algumas fotos só. E também não conhecia Efigênio nem o Pedro Jeremias, né? Então, a hora que eu cheguei, fui dando de cara com essas coisas, eu não pude deixar passar, eu tive que absorver isso pro filme, né? Aqui é a mesma coisa, então a gente chegou aqui, eu comecei a conhecer pessoas, conhecer lugares, eu falei, não posso deixar isso também passar, eu tenho que trazer isso pro filme, né? Então, por isso que o meu roteiro tá sempre agregando coisas, tá sempre em transformação, assim, Tava falando de linguagem, de aperfeiçoar a linguagem já. Exatamente. Mas já dando o bedelho aí na conversa, é que isso é um pouco também da revela do processo do cinema instantâneo. Né? Os meninos, quando me apresentaram a ideia e o projeto, e ao mesmo tempo já me provocando para interagir com esse processo, e aí eu disse, que danado é isso, né? Onde é que se faz? Isso é uma coisa que aí ao mesmo tempo é um negócio que eu gosto muito de fazer. Ou seja, de você primeiro fazer, depois a gente vê as condições e as possibilidades de fazer. E a gente sabe que essas condições mínimas a gente tem como garantir fazer, com que aconteça. Então, e sempre aconteceu assim, como o Antônio. O Thiago trabalha mais redondinho, os projetos, as ações de edição. Mais experimentado. O Antônio está realmente eu podia definir assim como algo em processo mesmo, né? E aí, sempre que ele vem, eu acho bacana isso, porque a gente tem a possibilidade de... O Thiago nunca se fechou, nem se recusou a nenhuma. Eu vi que eu era provocando ele devagarzinho. Amanhã, inclusive, vamos refazer uma cena, né? Que nós gravamos hoje, uma certa cena que eu acho que é bacana. Fazer amanhã, porque ela vai ganhar uma outra característica de um dos filmes. Não vou dizer qual é, não, para dar spoiler. E nesse mundo, e eu vou chamar de mundo e de universo, nesse novo mundo, o novo universo do cinema, nominado de cinema instantâneo, chegou um outro produto, é uma revista? Como é que ela acontece? Qual a função que ela veio cumprir? A revista, Luciano, você que é um cara da literatura também, é diretor da editora da universidade, conhece muito bem esse mundo da percepção, quer dizer, para que servem os livros, para que servem os artigos, para que servem as escritas, né, sobre algo. Então, são olhares sobre algo. Eu achei que quando a gente viu a ideia do cinema instantâneo, aconteceu replicado lá em Campina Grande, e a gente ficou assim, eu praticamente fiquei muito tocado. E isso não pode ser só uma brincadeira, não pode ser só algo... Você vê que pela formação do menino dita aqui no primeiro bloco, durante o programa, é muito em cima do fazer. Do realizar. Do realizar, então, mas com relatos de experiência, isso aparentemente eu não sei, a gente nem conversamos muito a respeito disso. Onde é que isso está posto? Que metodologia é essa? Isso. Essa metodologia é muito bacana, muito rica. Então, a gente tentou mais ou menos com a ideia de, vamos refletir sobre isso. E aí alguém que já estava conosco desde o Cinema Instantâneo 2, o Nivaldo Rodrigues, que junto com o Efigênio a gente terminou agregando no processo. Aliás, mas muitas outras pessoas, né? Tem uma produção artística, que é o cinema, né? Você tem uma produção artística e cultural de uma realidade sociológica, que é o sistema instantâneo. Então, na verdade, agora vocês estão traduzindo isso em forma de ciência, porque traduz uma metodologia. Isso. Então, a revista vem mostrar o lado científico dessa realização. Isso. Inclusive, a revista ela é vinculada ao programa de pós-graduação de literatura e interculturalidade lá da UEPB, que tem como editor, a partir de um grupo de pesquisa, né? Que a gente tem vinculado à CAPES, a partir do professor Luciano Justino. Sim. E Nivaldo, e Socorro, Arruda, mais comigo, que estou lá presente, Luiz Adriano, todos os professores, doutores, tal, com essa história todinha que a academia precisa, mais agregado de Rebeca, que também entrou nesse processo de refletir, principalmente com a tradução. A gente traduzia o texto literário, acadêmico, científico para um texto mais palpável. Ao mesmo tempo que ele tem todo aquele teor, aquele rigor normativo que se perde para o academicismo, mas ele também tem um texto fluido da beleza estética, na construção das imagens. Então a gente tem também um cara super massa, o Júlio César Gomes, que é o design gráfico, que a gente fazendo as ideias, ele vai construindo, transformando em ideias. Então é uma revista muito bonita. Vai estar passando aqui. Durante aqui eu vou colocar. Aí, passando aqui. Vai passar por aqui umas imagens bonitas da revista. Então, também trazemos muito, além da captura da imagem em movimento, a imagem cinética do cinema em si, e dos áudios, também fotografias muito belas, que retratam um pouco desses frames, né, que tem um dos vermes, os frames
verbo-imagéticos, né, que a gente cria. Então, uma reflexão sobre isso também, que o Nivaldo trabalha muito bem com essa estrutura. Nivaldo vai aparecer por aqui? Já esteve, já gravou. É? Em uma das cenas do filme, ele esteve aqui participando conosco, estará conosco no lançamento da revista, apresentando, decifrando. O Nivaldo é um cara fantástico, assim, tem um conhecimento muito grande. Personagem O que é bacana, ele, inclusive, a tese de doutorado dele, por exemplo, é uma tese assim, está virando axiomática, né? Quer dizer, o mundo acadêmico está sendo aceito o termo que ele criou, que era a ideia do personagem filme. Então, você tem um personagem dramático, um personagem literário e o personagem cinema. Então, quando a gente fala de traduções desse mesmo personagem aplicado para diversas possibilidades de leituras e interpretações, o que é isso? Então, ele vai configurar o personagem filme a partir da relação, por exemplo, do teatro e cinema. Ele vai pegar um texto literário, que antes de tudo um texto literário, o texto de Shakespeare, do Rei Lear, e ele pega lá o personagem, o Rei Lear de Shakespeare, que ele analisa 2, 3 encenações, aí vira o personagem dramático, que ele é factual, terminou a apresentação daquela noite do teatro, ele não existiu mais. E aí ele pega um outro autor japonês, bem complicado, quer dizer, um realizador, um dos grandes nomes do cinema mundial, o Akira Kurosawa, com o filme Han. Então ele pega o Rei Lear lá de Shakespeare, que teve lá encenado com o filme, esse personagem agora é um personagem de filme. Meio complicado de explicar. Mas, em poucas palavras. Pois é. Pronto, mas aí esse é um pouco do cinema instantâneo. Claro, também não é só fazer aparentemente fugaz. Não, vamos fazer porque é bacana. Não, a gente pensa sobre isso. E a revista é uma forma de cientificar e academicizar um pouco desse olhar. Então os textos que estão postos na revista, eles fazem isso. Tem uma outra linha que é a ideia do também. Nós somos esse movimento, vou me incluir, me permitam, meus colegas. Então, é um movimento político. Então, de um ato político. Então, um ato de fazer cinema instantâneo é um ato de fazer política. E é assim que a gente se coloca. Então, tem um dos textos lá falando um pouco das tristes políticas culturais do país. Eu escrevo um texto fazendo um passeio, né, sobre as políticas culturais, desde quando surgiu os primeiros mecanismos de engendramento da administração política do país. Então, para os dias atuais, que há um desmonte novamente do Ministério. Então, sempre tem tristes realidades que nós vivemos. Então, nós precisamos resistir para que esse cinema, essa ação política, ela se revigore e ela persiste, porque ela é fundamental para a formação do povo. Sem dúvida. Nesse processo agora do cinema instantâneo, nessa versão que está com a Itaquaritinga, a gente terminou agregando uma outra pessoa que está muito próxima, que é o Ângelo Rafael, que é um dos personagens, um personagem complicado de fazer, como sempre Antônio traz. Então, do ponto de vista da composição, de figurino, de coisa, então o Ângelo Rafael foi um design e é um cara que está estudando muito cinema também, inclusive terminou agora a graduação em cinema, embora com muita experiência como design, morou muito tempo na Itália, estudou com os grandes estúdios dos grandes designers do mundo, e ele emprestou e fez para a gente um figurino muito bacana. De um português. O personagem é pequeno dentro do filme, mas muito importante, que ganhou. Era difícil retratar. Então o Ângelo também é mais um sujeito que a gente assim... Esteticamente foi uma riqueza. Isso, exatamente. Queremos agradecer aos meninos do Cinema Nacional, Antônio Pargoni, Tiago Neves e a Hipólito Lucena, que adentrou aqui no terceiro bloco do 31 Minutos para complementar essa gravação aqui em Itaquaritinga do Norte, que entre os dias 22 e 27 será a capital mundial do cinema. Você assistiu ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB.